Muito obrigado, bom dia. Eu me chamo Diego Carneiro, estou a apresentar o trabalho, junto com os meus coautores aqui. O trabalho versa sobre o impacto da lei de rateio do ICMS sobre a eficiência dos gastos educacionais dos municípios cearenses, certo? A nossa apresentação vai seguir esse roteiro. Primeiro a gente vai fazer a contextualização, vou falar um pouquinho brevemente sobre o que é a lei do ICMS educacional. Vamos trazer o objetivo do trabalho, metodologia, resultado, robustez e conclusões. Primeiro, uma contextualização nacional. Se você pegar os resultados educacionais, você vai ver, é mais do que divulgado na mídia, que o Ceará o Brasil como todo não alcança resultados muito bons, né, nas avaliações internacionais como o do PISA, certo? Nós estamos lá entre os últimos lugares em leitura, matemática e ciências, certo? E eu posso contrastar esse número com esse outro número. Se você considerar o investimento do Brasil por estudante, né, em 2020, foi de US$ 4.000, mais ou menos, por aluno, ao passo que os países médios da OCDE investiram US$ 11.000. Então, você já vê que existe uma discrepância aí de investimento, certo, na educação. Contudo, se você pensar no contexto brasileiro, esses US$ 4.000 eles representam 5,8% do PIB, investimento na educação, contra 5,3% dos países da OCDE. Ou seja, apesar de, em termos absolutos, ser um valor relativamente baixo, mas em termos proporcionais, ele é um valor relativamente elevado, maior do que, inclusive, muitos países. Se você considerar um país de renda média, como o Brasil, é difícil você imaginar que esse aumento de investimento vai vir a curto prazo, certo? Então, nós precisamos pensar em estratégias que consigam fazer mais com menos, ou seja, estratégias que consigam elevar a efetividade do gasto, elevar a eficiência do gasto. Se eu pensar dentro da experiência brasileira, nós temos realidades bastante distintas. O caso do Ceará é um exemplo emblemático, que ele vem se destacando pelos expressivos resultados na educação. Isso vem sendo medido, né, recorrentemente, aí, pelo menos uns 10 anos, nas avaliações de larga escala do ensino fundamental, principalmente aí SAEB. Tem um relatório do IPES que mostrou, por exemplo, que entre 2005 e 2019, desde quando feitas as avaliações de forma sistemática, o Ceará passou de 18º para o terceiro lugar em termos de IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, mostrando aí uma evolução fantástica. Só que ele faz isso mesmo sendo um dos estados mais pobres do Brasil, o quarto mais pobre em termos de PIB per capita. Então isso sugere que a experiência cearense tem alguma coisa a ensinar para o Brasil em termos de eficiência do gasto, certo? Parte desse resultado vem sendo apontado na literatura, atribuído a essa lei de rateio do ICMS, que foi implementada no Ceará no ano de 2000 foi implementado em 2007 e começou em 2008. Basicamente, qual a ideia? A Constituição Federal permite, né, que parte da arrecadação do ICMS seja devolvida aos municípios, e a forma como essa distribuição vai ser feita segue uma regra que é discricionária de cada estado. Então, o estado do Ceará aprovou essa lei, 14.023, em que ela dá mais dinheiro do ICMS para os municípios cujos resultados numa prova de larga escala, no SPAES, fossem melhores. Então, o município que tivesse melhor desempenho no SPAES ia obter mais recursos do ICMS. Basicamente, essa era a ideia. Tá? Esse trabalho, essa lei já foi extensamente avaliada na literatura, por mim e por outros autores, certo? Citei aqui alguns. Isso mostrou que ela tem um resultado positivo. Sobre isso aí já é quase que ponto pacífico, tá? Na literatura. Então, a minha questão aqui não é sobre a efetividade da lei. É que ela é efetiva, parece que já está bem claro, certo? Já tem um corpo de evidência bem robusto quanto a isso. Então, qual vai ser o nosso objetivo? Todos esses trabalhos mostram que a política funciona, mas eles não mostram como ela funciona, certo? Ou seja, qual o mecanismo por trás da política. Nós temos até algumas ideias, né, relativamente o que foi feito em paralelo, né, o próprio PAIC, né, que foi construído em paralelo à lei do ICMS. A lei do ICMS, na verdade, é um pedaço do PAIC, é uma iniciativa paralela ao PAIC, certo? Então, certamente o PAIC tem também parte desses resultados, mas nós temos aqui duas possibilidades, basicamente, que nós vamos tratar. Uma é que essa lei fez com que os municípios gastassem mais. Ela elevou o investimento em educação. Isso, inclusive, já foi visualizado em outros trabalhos na literatura, certo? Aqui, inclusive, o trabalho do nosso amigo Pedro, nosso coautor aqui. E, por outro lado, a gente vai investigar essa possibilidade do aumento da eficiência do gasto. Ou seja, será que essa lei fez com que os municípios gastassem melhor o recurso? Gastassem de forma eficiente? Então, esse vai ser nosso objetivo aqui. Primeiro, antes da gente seguir, eu quero apresentar primeiro o que seria a definição de eficiência no contexto de educação, porque isso não é algo tão simples assim de tratar. Se eu pensar na economia como um todo, eficiência, né, seria no sentido relação insumo-produto.
quanto mais eu consigo produzir, usando o mínimo de recursos possível, ou vice-versa. Tá? Então, em termos educacionais, eu diria que o provimento da educação ele vai ser eficiente se os agentes conseguem fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Ou, de outra maneira, se o sistema for ineficiente, quer dizer que tem como eu melhorar a nota ou melhorar o desempenho sem aumentar o gasto. Ou vice-versa, tem como eu manter a nota e reduzir o gasto. Se eu tiver ineficiência, é isso que eu espero observar. Ok? Então, entendido mais ou menos o que é a ideia de eficiência que a gente está tratando aqui, aí surge a questão, como é que eu calculo a eficiência? E aqui nossa equipe teve um certo trabalho, né, porque o cálculo da eficiência, apesar de ser algo bem corriqueiro na literatura, sob várias formas, para a finalidade que a gente está tratando, ele não é tão explorado assim. Nós utilizamos um método chamado método de fronteira estocástica, certo? E seguindo esse autor aqui, o Green, 2005, que ele trata especificamente do método de fronteira estocástica para dados em painel. A ideia basicamente é a seguinte, Y seria o resultado que eu estou querendo observar, no caso da educação, por exemplo, nota, e aqui eu tenho uma lista de insumos que eu explico a nota. Tá? No caso, se fosse uma função de produção, seriam os fatores de produção. E o que essa metodologia faz, ela quebrar esse termo de erro, que seria um ruído, em duas partes. Uma parte que seria um ruído de fato aleatório, ou seja, que explica, é uma variabilidade intrínseca, né, de cada município, no caso, e esse termo aqui que seria a ineficiência. Nós que a ineficiência, ela vai ser algo positivo e ela entra subtraindo, ou seja, quer dizer que ela está reduzindo o resultado, certo? Basicamente seria essa a ideia. Essa ineficiência, ela segue uma característica mais ou menos conhecida, tá? E nós utilizamos aqui uma abordagem para modelar essa eficiência. Como assim? Nós vamos incluir naquela regressão uma série de variáveis que vão explicar a ineficiência. Então, o Z aqui, no caso, ó, seria o que explica a ineficiência. Importante destacar que nós utilizamos a média da ineficiência, certo? A gente poderia também pensar em modelar a variância, como alguns outros autores também fazem, certo? Então, nós estamos assumindo que a ineficiência média varia conforme um conjunto de descritores. Então, para poder calcular a eficiência, a gente teve que eleger insumos, produtos e fatores que determinam a eficiência, ou seja, o Z. Os insumos que nós utilizamos foi o gasto por aluno, que é o nosso principal insumo, mas também controlamos por outros fatores, como índice de qualidade da formação docente, no 5º e 9º ano. Esse indicador está apontado lá do trabalho, referenciado, como é que a gente construiu. A quantidade de alunos por turma, o índice de qualidade da infraestrutura escolar também está referenciado, o que a gente usou para calcular, e o índice de nível socioeconômico também do 5º e 9º ano, certo? Como indicador de produto, nós pegamos a média do IDEB dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental é praticamente todo de responsabilidade da rede municipal, certo? Não em todos os estados, mas na maioria deles. E como determinante da ineficiência, ou seja, para controlar os fatores da ineficiência, nós utilizamos distorção em idade de série, a taxa de abandono, e como era nível municipal, o percentual de trabalhadores naqueles municípios que tinham nível superior. Isso dá uma ideia de importância que aquela sociedade dá para a educação. E aqui só entrando na parte técnica, para poder verificar se aquela estimação ela é adequada, nós precisamos fazer uma série de testes seguindo aqui o Kumbhaka 2015. Basicamente fizemos esses 4 testes, para poder mostrar que essa especificação era válida. O primeiro teste mostrou que eu tenho que tratar com aquela heterogeneidade individual como efeito fixo. O segundo teste é um teste de assimetria do resíduo, ele vai mostrar se aquela ineficiência que eu assumi que existe, que é menos U, se de fato ele está lá, e a gente observou que ele está. O terceiro teste é para saber se a distribuição que eu assumi para a ineficiência, ela é de fato a distribuição que eu estava pensando, uma distribuição normal, truncada no zero. E por fim, para ver se a especificação que eu usei para a função de produção ela é válida, certo? Então, todos os testes atestam que a validade daquela minha estratégia inicial. Ok, mas essa parte aí, literatura já faz isso frequentemente, tá? O passo seguinte aqui, que foi a inovação do trabalho, foi usar isso para poder fazer uma avaliação de impacto. Como é que eu vejo, como é que a política afeta a ineficiência? Eu poderia, né, usando uma forma simplista, calcular a eficiência a partir dessa medida e depois fazer um segundo estágio usando algum método de avaliação. Só que nós fizemos o quê? Nós juntamos os dois métodos. Pegamos o design de diferenças, que é um design bem comum nos métodos de avaliação. Você compara a média de tratado, controle antes e depois, né, e tirar a diferença e você obtém um impacto. Só que nós juntamos ela dentro da função que descreve a ineficiência. Ou seja, eu endogeneizei aqui esse processo de estimação de impacto. No caso, esse termo aqui, que vai medir a diferença entre tempo e tratamento, vai me dar o impacto da lei sobre a ineficiência técnica.
Ok, então como é que vai ser o desenho dessa avaliação de impacto? Primeiro, quem vão ser os municípios que a gente vai considerar tratados? Municípios cearenses. Quem vão ser os municípios de controle? Seguindo vários trabalhos da literatura, vão ser municípios da Paraíba, do Piauí e do Rio Grande do Norte, que são estados que nessa época não possuíam leis parecidas com a lei do Ceará. Que período nós vamos considerar? O período que vai de 2007 a 2019, usando os dados do SAEB, são dados bianuais. E o marco temporal da política é pós-2008. A política foi implementada no final de 2007 e ela começa a valer em 2008 em diante. Como a primeira avaliação bianuais, a primeira avaliação é 2009. Então a gente considera 2009 até 2019 o período pós-tratamento. Aqui nós temos a evolução dos principais variáveis que a gente está tratando aqui. Aqui eu tenho o IDEB anos iniciais e IDEB anos finais. O vermelhinho é o Ceará e o azulzinho são os outros estados, certo? A média dos municípios. Você nota que o Ceará sempre teve IDEB mais alto que os outros estados, mesmo antes da política, certo? Mas essa diferença ela foi se ampliando com o tempo. Nota que ele está se abrindo, certo? Isso aqui exatamente é o que foi mostrado pelos outros trabalhos, mostrando o impacto da política. E aqui eu tenho esse terceiro gráfico, ele mostra o gasto por aluno. Nota que o Ceará, ele gastava menos, certo? Do que os outros estados. E essa diferença foi diminuindo até que aqui, depois de 2017, praticamente ela não existe. Ou seja, quer dizer que, de fato, o que outros trabalhos constataram é que os municípios passaram a gastar mais, investir mais em educação a partir da política, certo? O que também já foi observado e já era esperado. A questão é, o que vai ser a eficiência aqui? Será que esse ganho que eu tive em nota superou o ganho que eu tive em gasto? Se isso acontecer, houve um aumento de eficiência, certo? Essa é a hipótese que a gente está testando. Então aqui a gente mostra, né, como eu se referenciei em outros trabalhos, que a partir de 2017, praticamente, os gastos, né, entre o tratado de controle aqui vão ser iguais. Então, indo direto aqui para a estimação, eu não vou explorar muito os resultados, eu vou direto no que é do nosso interesse, que é o segundo estágio, certo? Aqui eu tenho a função de produção, aqui eu tenho a modelagem da média da ineficiência, e aqui eu tenho aquela equaçãozinha que descreve essa ineficiência média. O parâmetro de interesse é esse aqui, ó. Ele tá, minha variável de controle é a ineficiência, aliás, minha variável de dependente é a ineficiência, e o impacto está dizendo que a política reduziu a ineficiência, lembrando que ela é estatisticamente significante. Ou seja, mostrando que a política parece ter reduzido a ineficiência do gasto educacional no Ceará. Ok? Eu quebrei esse resultado ao longo do tempo e nós observamos um resultado interessante. A política só começa a fazer efeito alguns anos após a sua implementação. Isso corrobora com esse trabalho aqui de Marinho et al. 2022, que ela tinha feito a avaliação um ano depois. E ela tinha mostrado que não tinha tido aumento, variação da ineficiência. Ela fez isso utilizando o índice de Malkinch. Então isso aqui corrobora o resultado que a gente já tinha encontrado e mostra que, para frente, a gente conseguiu uma redução na ineficiência só alguns anos após a implementação da política. Nós utilizamos essa formulação aqui para poder, a partir da ineficiência, a gente calcular a eficiência, tá? Utilizando essa fórmula aqui do Jones et al. 1982. E aqui, então, seria a eficiência técnica ao longo do tempo. O vermelhinho é o Ceará, ou seja, nota que a eficiência era menor e ela sobe e permanece alta depois da política. E a eficiência dos outros estados também sobe, mas ela permanece mais ou menos constante. Tá? Aqui eu tenho um mapa, como é que era a eficiência do gasto da educação do Ceará em 2007, como é que ela era em 2019, no último ano da base. Então, note que você tinha vários municípios vermelhinhos aqui que eram eficiência baixa, e em 2019 todo mundo tinha eficiência alta, praticamente, certo? Tirando aqui alguns municípios aqui da região do Cariri, né, por aqui, certo? Então, praticamente todo mundo tinha eficiência muito alta. Isso leva a que isso evidencia que, de fato, a política aumentou a eficiência de gasto dos municípios. Ok, mas esse resultado que eu fiz, eu juntei dois pedaços da literatura. Um pedaço de avaliação com um pedaço de eficiência. E eu nunca vi isso em nenhum lugar alguém fazendo isso, certo? Então isso sempre bota a gente com a pulga atrás da orelha. Será que eu cometi algum erro? Será que, como não foi feita uma derivação, será que de fato isso está certo? Então a gente vai fazer uma robustez. Esse tipo de trabalho, esse tipo de estratégia pode estar sujeito a duas formas de erro. O primeiro erro é, eu errei na hora de calcular a eficiência. Ou seja, o método que eu usei gerou uma eficiência errada. E a segunda forma é, quando eu fui comparar municípios do Ceará com municípios dos outros estados, essa comparação não é adequada porque eu tenho um viés de seleção ali. Os municípios do Ceará têm alguma característica que torna eles muito diferentes. E o resultado está se dando por causa da diferença de característica, não por causa da política. Então, eu vou tentar atacar esses dois flancos. Para poder atacar o primeiro flanco, foi o que eu fiz. Eu estimei o DEA. Eu usei um outro método para calcular a eficiência. Certo? Eu usei o DEA mais o Tobit, ou seja, calculei um DEA ano a ano, e usei o Tobit para calcular um segundo estágio no mesmo molde do diferença. Eu usei uma especificação que é comum na literatura, que é o ensino orientado, VRS, que está referenciado aqui nessa revisão da literatura. Ao mesmo tempo, eu utilizei o Propensity Score Match, certo?
com a estratégia vizinho mais próximo, para tentar mitigar a diferença entre os municípios. Esse método ele permite que eu equipare as características dos municípios. E, por fim, eu limitei a análise aos municípios da microrregião de fronteira, ou seja, eu peguei só a borda do Ceará. Por quê? O que acontece? Quando eu estou pegando municípios que estão dentro e fora da borda, eles são bem parecidos, com a diferença que um está dentro do Ceará e o outro está fora. Então, essa estratégia também já foi usada por outros autores, como eu referenciei aqui. Então, está aqui nosso resultado. Esse aqui é usando fronteira estocástica, lembrando que a variável dependente é a ineficiência, e esse aqui é o DEA, usando a eficiência como variável dependente. Mais uma vez, esse aqui é o resultado que a gente já tinha visto, ó, a redução de 18 pontos, né? Aqui a interpretação da unidade de medida não é muito fácil, mas a redução da ineficiência, quando eu utilizo só os municípios de fronteira, essa redução aumenta, e quando eu faço o controle pelo viés de seleção, ela diminui, mas mesmo assim ela continua significante, certo? Mostrando que o resultado é consistente entre as três estratégias. Ou seja, aqui parece que eu tenho uma redução, de fato, na ineficiência. E aqui a minha variável dependente é a eficiência. Quando eu considero todo mundo usando o DEA, eu tenho um aumento da eficiência. Quando eu uso só os municípios de fronteira, eu também tenho um aumento da eficiência. E quando eu faço PSM, eu também tenho um aumento, certo? Então, basicamente, eu posso concluir que os resultados corroboram com a minha estimação principal. Ok? Por fim, a gente vai ter só um exercíciozinho de heterogeneidade, que foi colaboração aqui do nosso coautor, o Pedro, que é o seguinte, tudo bem, aumentou a eficiência dos municípios, mas o que quer dizer aumento de eficiência? O aumento de eficiência quer dizer que houve uma melhora da gestão, certo? É o que a gente imagina. Então, qual foi no que a gente está pensando? Vamos comparar o indicador de eficiência, que a gente calculou, esse score de eficiência, com o indicador de gestão, de qualidade de gestão educacional. Esse indicador que nós utilizamos foi esse indicador de gestão educacional, certo? Que foi proposto aqui para o Leva et al. 2019 e calculado aqui pelo nosso colega Veloso. O que foi que nós fizemos? A estratégia foi simples. Calculamos uma correlação de ranking entre os municípios por eficiência e os municípios por gestão escolar. Ou seja, o que é que nós observamos? Se aqueles municípios que estavam no topo do ranking de eficiência também estavam no topo de gestão escolar. Basicamente, nós observamos foi uma correlação positiva, certo? Baixa, ok? A correlação pequena, mas ela é significante. Isso aqui basicamente abre um flanco para um novo trabalho, certo? Trabalhos futuros poderiam investigar essa relação com mais calma. A gente tem algum indício de que talvez esse ganho de eficiência se veio de uma melhora na gestão. Então, por fim, quais as conclusões que a gente pode ter? As estimativas mostraram para a gente que, aparentemente, a lei gerou uma melhora da eficiência dos gastos dos municípios. Nós podemos calcular qual seria o gasto caso a eficiência dos municípios cearenses fosse igual à eficiência do grupo de controle, e isso me daria um diferencial de gasto. Entre 2008 e 2019, isso representou 4,9 bilhões de economia para os municípios do estado, ou seja, 3,8% do gasto com a educação, ao longo desse período todo. Quer dizer que o estado do Ceará, se ele tivesse a mesma eficiência dos estados que a gente usou como controle, ele teria que ter gastado quase 5 bilhões a mais para poder ter o mesmo resultado, certo? Ademais, a gente viu uma relação positiva entre o nível de eficiência e o IGE, né, que é o nosso índice de gestão escolar, o que sustenta a hipótese de que essa grande eficiência veio da melhoria na gestão educacional. Então, esse trabalho ele contribui para a literatura de duas formas. A primeira forma é do ponto de vista metodológico, porque nós juntamos essa questão da eficiência com a avaliação de impacto, certo? Algo que eu não vi de maneira tão estruturada em outros trabalhos. Isso sugere aí investigações futuras na mesma linha para outros problemas. E por dois, nós investigamos um mecanismo de transmissão, que eu não esqueci de falar, mas ele foi usado como modelo para o Brasil, né? No sentido de que ele foi exportado no sentido da Emenda Constitucional 108 de 2020, que criou o novo Fundeb. Ela fez com que todos os estados basicamente fossem obrigados a replicar o modelo cearense. Então, isso vai servir para a gente entender o que vai acontecer nos próximos capítulos, quando essa política estiver rodando no mundo do Brasil todo. A gente espera que haja um ganho de eficiência educacional do gasto, que vai provavelmente refletir naqueles resultados que a gente mostrou lá no começo, no contextualização. E é isso, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, aqui no IPES. Valeu.